Olá, animador! Tudo bem com você? Eu me chamo Raul Vanucci, sou diretor de animação e você está no canal Animação Online. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma Bouncing Ball. É a famosa animação da bolinha quicando. É um dos exercícios mais simples e também mais utilizados por estudantes de animação, pois nele você aprende e desenvolve diversos princípios de animação que serão aplicados nas mais diversas cenas, desde as mais simples até as mais complexas, e é um conhecimento que você carregará durante toda a sua carreira como animador. Então, caso você esteja à procura de um vídeo aqui no YouTube que te ensine a animar uma bolinha quicando de forma decente, fique comigo até o final desse vídeo. E antes que eu me esqueça, já deixe o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Essa é uma maneira de me ajudar a chegar a mais pessoas e também você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Esse vídeo específico aqui sobre Bouncing Ball foi muito solicitado por vocês lá no meu perfil do Instagram. E caso você não me siga, o link está aqui na descrição desse vídeo. E sem mais delongas, vamos lá começar a animar essa bolinha. E antes de começar a animar a bolinha aqui com você, eu gostaria de passar algumas explicações. Basicamente, existem duas maneiras em que podemos fazer essa animação. A primeira delas é da maneira quadro a quadro, é a animação frame by frame, onde nós vamos desenhar todos os frames, seja por meio do método pose to pose ou do método straight ahead. E qual que é a diferença básica entre cada um deles? No método pose to pose, nós vamos primeiramente planejar cada pose principal, que são os keyframes. A primeira delas seria a pose inicial, que eu costumo chamar sempre de pose A, que é o ponto original onde o nosso personagem, no caso aqui uma bolinha, vai começar na cena. A pose B, que seria a pose final, o último extremo da nossa animação, que seria o resultado final da nossa troca de poses, né? Então ela vai sempre de uma pose A para uma pose B, mas dentro dessas duas poses principais, existem outras poses que também são importantes, poses de antecipação, poses de overshooting e por aí vai. E o método straight ahead, eu não planejo as poses, eu simplesmente saio desenhando um frame depois do outro. Então eu faço a pose A, que é a nossa pose inicial, e em vez de eu pensar nas próximas poses importantes, eu já vou desenhando as próximas, e sem me preocupar necessariamente com as poses importantes, eu apenas vou sentindo a animação, vou deixando fluir e desenhando isso quadro a quadro. Eu desenho o frame 1, o frame 2, o frame 3 e vou desenhando. Mas para esse tipo de animação aqui de uma Bouncing Ball, você não planejar as poses principais pode acarretar em vários problemas e dificuldades que você vai encontrar na hora de animar. Como, por exemplo, mudar muito o volume da animação. Eu posso começar com uma bolinha pequenininha e é natural que ao animar com o método straight ahead, essa bolinha ela começa a ganhar ou perder volume. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para você. Então, no modo straight ahead, eu começaria a desenhar a pose inicial dessa bolinha e eu vou utilizar aqui agora a minha Cintiq para ficar mais fácil para eu visualizar o elemento aqui na tela. Então eu começaria desenhando a primeira pose e agora eu não estou muito preocupado com o shape, com a forma, apenas em sentir o movimento. Mas como eu falei, no método straight ahead eu viria aqui para o frame 2, eu vou ativar aqui inclusive o On Skin para enxergar o frame anterior e eu viria aqui e começaria a animar essa bolinha. Então vamos supor que agora ela vai começar a antecipar. Eu vou fazer aqui um desenho dela mais achatada. Aqui no próximo frame ela vai antecipar ainda mais. Depois aqui no próximo ela vai começar a sair do chão. E no próximo ela já está aqui tomando uma trajetória. E ela vai então ganhando velocidade, subindo aqui cada vez mais. Enfim, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: fazendo através desse método é muito mais fácil perder o controle de volume e não conseguir enxergar de forma planejada o que eu quero fazer na minha cena. Ela fica muito mais solta e muito mais livre, ela pode tomar rumos que você não necessariamente planejou. Então, por exemplo, se eu colocar essa bolinha aqui na timeline e der um play, eu não necessariamente posso estar contente com a forma como ela antecipou e da forma como ela saiu. E o que pode acabar acontecendo também, eu não sei dizer se ela já atingiu o limite dessa velocidade ou se ela precisa deslocar mais um pouco de espaço aqui. Então a continuidade desse movimento ficaria de uma forma muito menos planejada. Eu vou ligar aqui de novo o On Skin e vou adicionar aqui mais uns frames anteriores e posso começar a me questionar aqui aonde que ela vai parar e como que eu vou controlar esse spacing até ela terminar a sua trajetória aqui.
e em que momento ela começaria a sua descida também. E sobre aquele outro ponto que eu comentei, eu posso começar a ganhar muito volume, porque você começa a perder o controle do traço. Então, veja que eu fiz aqui de forma exagerada, mas o que eu quero passar para você é isso, que na animação Stray Ahead, você não antecipou os possíveis problemas e você não pontuou quais são as poses principais dessa animação. Então veja que ela pode acabar ficando sem timing, ou até mesmo com um timing estranho, sem peso, trazendo alguns atributos indesejáveis. Veja que a subida ela estava indo bem, e aí ela começou a ganhar volume, ganhar tamanho diferente. Mas é óbvio que muitos animadores dominam também essa técnica Stray Ahead, esse método de animar Stray Ahead, que ele é muito aplicado também em animações de efeitos. Você vai animar um fogo oscilando, ou fazer uma animação de água, por exemplo, até mesmo a animação de Wave Principle, animando uma cauda, algum elemento periférico do personagem, é possível fazer sim de forma muito boa com a animação Stray Ahead. Mas a animação de acting de personagem, principalmente de ações, no caso aqui da Ball Symbol, ela está executando uma ação de sair da inércia, antecipar o movimento, ganhar velocidade, cumprir ali uma trajetória e depois retornar para o ponto inicial, onde vai haver uma acomodação e por fim o retorno ao ponto de partida. Veja que ela é muito bem delimitada, nós sabemos muito bem aonde nós queremos chegar, por isso que a animação Pose to Pose é a mais recomendada. Bom, e até agora eu falei para você sobre a animação Pose to Pose e a animação Stray Ahead feita no método tradicional, no método frame by frame. Mas o que eu gostaria de passar para você aqui nesse vídeo é uma animação de Ball Symbol feita através das pegs. Nós podemos assumir que seria uma Ball Symbol ao estilo cutout, pois eu crio uma peça e através dessa única peça recortada ou da combinação de várias outras peças hierarquizadas dentro de um personagem, eu consigo movimentá-las de forma independente e dessa forma, por meio de um rigging, eu entrego uma animação digital mais conhecida como animação cutout. No caso da Ball Symbol, trata-se de apenas uma peça, mas não deixa de ser um elemento único, onde eu vou manipular através das pegs, podendo ainda adicionar recursos de deformation e redesenhar também, caso eu sinta necessidade. No caso desse exercício, como nós vamos utilizar apenas uma elipse, não será necessário nem deformation e nem mesmo redesenhar nada. E eu vou fazer dessa forma para deixarmos esse vídeo mais focado nos princípios que estão por trás desse movimento. Eu quero passar aqui para você conceitos de storytelling, trajetória, aceleração, desaceleração, squash, stretch, timing, spacing, que é o que de fato esse exercício de Ball Symbol vem para nos trazer. Então eu poderia escolher tanto a técnica frame a frame quanto a técnica cutout, vamos assim dizer. Mas para focarmos os estudos nos princípios, eu escolhi deixar a técnica mais simplificada possível, mas ainda assim me senti na obrigação de te falar sobre o método frame a frame, tanto pose to pose quanto Stray Ahead, para chegarmos nesse ponto aqui sem nenhum tipo de dúvida a respeito das outras possibilidades. Agora, se você quiser que eu traga no futuro uma animação de Ball Symbol feita no método quadro a quadro, deixe aqui nos comentários que quem sabe pode virar um vídeo no futuro. Bom, feito esse disclaimer, vamos começar a animar a nossa Ball Symbol. Antes de mais nada, eu queria dizer que as poses principais, como eu falei aqui na introdução, elas servem para você ter um planejamento de quais são as poses importantes para serem criadas no primeiro momento. Então, é isso que nós vamos começar a fazer aqui agora, criar as poses principais da Ball Symbol e estabelecer uma trajetória. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, na parte 1, você vai aprender a fazer a trajetória e as poses principais. E na parte 2 desse vídeo, nós vamos finalizar com todos os intervalos e os ajustes necessários. Então vamos lá, eu vou aproveitar essa layer drawing que já está criada aqui e eu vou traçar uma linha aqui na tela, criando primeiro o chão, que é onde a nossa elipse vai estar apoiada, e nessa linha eu vou traçar uma perspectiva. Então aqui a partir do centro eu vou traçar algumas linhas laterais aqui. E eu vou apagar essas linhas excedentes aqui do meu ponto de fuga e vou estabelecer o horizonte aqui um pouquinho mais para baixo. Eu estou fazendo isso para termos uma sensação de staging maior ao colocar esse elemento aqui na cena, que ele não simplesmente pareça um elemento bidimensional perdido aqui na tela. E essa fase se chama layout. Nós estamos fazendo o layout da nossa cena. Muito bem, agora eu vou colocar mais uma layer de desenho aqui, vou apertar o atalho Ctrl R e vou chamar ela de trajetória. Adicionar e fechar e vou colocar aqui na frente do meu layout.
vou aproveitar e renomear essa layer aqui para Layout. E na trajetória, eu também vou traçar uma linha, só que dessa vez na horizontal. Nós vamos fazer aqui o exercício de Bouncing Ball mais simples, que é ela quicando no lugar. Caso você queira aprender outros tipos de Bouncing Ball com trajetórias diferentes, deixe no comentário também a sua intenção, pois assim eu posso criar um vídeo novo no futuro. Então eu vou vir aqui na Tool Properties e eu ainda vou deixar essa espessura da linha um pouco maior, para ter uma visibilidade melhor dessa trajetória. Então com o Shift selecionado eu cliquei e arrastei, e veja que eu estou usando aqui uma colorização com transparência, coloquei um alpha aqui de 86, pois eu quero ter apenas um gabarito aqui na minha cena e eu não quero uma cor muito vibrante. Então agora em layers separadas eu tenho a trajetória e o meu layout. Agora eu vou criar a layer da camada da Bouncing Ball, Ctrl R novamente e vou chamar apenas de Ball, adicionar e fechar, e vou conectar aqui na Composite. Nessa layer, agora sim, eu vou escolher uma cor aqui mais chamativa. Vou pegar esse azul por padrão aqui mesmo do Toon Boom, e aqui nesse ícone da linha, eu vou clicar e segurar e usar a opção da elipse. Com o Shift selecionado, eu vou clicar e puxar até criar o elemento aqui na cena e vou posicionar exatamente aqui em cima da trajetória. Veja que ele está praticamente no meio da minha cena, no meio do meu layout ali, posicionado no centro desse chão que eu criei, e está centralizado com a linha da trajetória. Eu vou pintar aqui essa Bouncing Ball, então aqui na layer da Line Art mesmo, não estou preocupado muito aqui em separar em camada de cor ou em linha, para mim tanto faz. Eu vou selecionar também a cor azul e com o baldinho de tinta eu vou clicar aqui dentro e preencher com a cor azul. Agora eu vou definir o pivô, vou vir aqui na ferramenta de Drawing Pivot e vou colocar mais ou menos aqui no centro dessa elipse. E agora, para finalizar a parte técnica aqui, nós vamos voltar para Node View. Eu vou apertar Ctrl P para criar uma PEG acima da nossa camada de desenho. E também vou definir o pivô da PEG usando a ferramenta de Translate da barra de animação avançada, Advanced Animation. Para ativar, basta clicar aqui com o lado direito do mouse e selecionar a opção Advanced Animation. Então, com a ferramenta Translate, eu vou posicionar o pivô aqui mais ou menos para o centro da elipse. Bom, eu vi que eu estava fazendo tudo isso aqui no frame 26, então todos os elementos que eu criei, tanto a elipse quanto a trajetória e o layout, estão todos aqui, como você pode observar no frame 26. Para corrigir isso, eu vou selecionar com Shift todas as camadas, eu vou clicar e arrastar lá para o frame 1. Como eles já estavam lá no frame 26, ele já deixou a exposição dessas camadas até o final. Eu vou aumentar ainda mais essa exposição, então eu vou deixar aqui até o final da cena, pois eu ainda não sei quantos frames eu vou precisar. É melhor que nesse momento fique sobrando frames e depois no final a gente tira. O primeiro ponto sobre storytelling que eu queria passar aqui para você é a respeito da antecipação para a audiência. O que significa antecipar alguma coisa para a audiência? Toda animação ela é vista por alguém. Então, do outro lado, quando você terminar a sua animação, vai ter um observador, vai ter uma pessoa assistindo a sua animação. Então, eu já vi muitos animadores, principalmente animadores iniciantes, já começarem aqui no frame 1 o movimento. Então, assim, no frame 1 ela está ali parada, e já aqui, vamos supor, no frame 3, ela já está fazendo a antecipação. Estou fazendo aqui de qualquer maneira, simplesmente para te passar esse conceito. Então vamos supor, eu já dou play na cena, ela já está antecipando e indo para o movimento. Isso é muito ruim, pois eu não dou tempo para a pessoa que está assistindo reconhecer do que se trata a cena. Eu preciso de uns frames mínimos, onde o nosso cérebro possa assimilar o que está acontecendo. Eu tenho que identificar que é uma bolinha azul que está no meio de um chão aqui num layout, numa cena. Eu já entendi o que é e onde ela está posicionada. Então, em vez de já começar a animar aqui no frame 3, como eu fiz aqui nesse exemplo, vamos deixar pelo menos 12 frames. Eu estou trabalhando aqui a 24 FPS, ou seja, o timing dessa animação está a 24 quadros por segundo, então 12 frames nós estamos falando de meio segundo. Meio segundo já é o suficiente para eu entender quando essa cena começar que essa bolinha está parada aqui na cena. E a partir do 12 em diante, nós vamos começar então a montar nossas poses principais. Eu gosto primeiro de montar os extremos, então independente de onde, de qual frame o próximo extremo vai se encaixar aqui na timeline, eu gosto já de delimitar qual que é o limite, até onde essa bolinha vai ser animada. Então eu vou selecionar aqui no frame 20 mesmo, depois eu posso, como eu falei, redistribuir esses keys conforme eu sentir o timing dessa animação, mas por enquanto vai ser no frame 20 mesmo. Então eu vou pegar aqui pela layer da PEG e vou deslocar essa elipse
até o extremo dessa trajetória. É por isso que nós chamamos de extremos na animação. Tanto essa pose aqui, que está no chão, quanto essa pose que atingiu o máximo da sua altura nessa trajetória, elas atingiram os extremos, as pontas da animação. Do chão não passa, vamos assim dizer, e também desse limite que eu estabeleci aqui para a altura dela, ela também não vai passar. Veja que eu deixei uma margem ali de segurança para que ela não saia do limite da área da cena. Feito isso, em algum momento ela vai retornar para essa pose inicial, essa pose A, vamos dizer assim. Então eu vou apertar Ctrl C, aqui nessa pose do frame 12, e vou vir aqui no frame 30, e depois nós podemos mudar isso, e vou apertar Ctrl V. Pois bem, eu sei agora que eu tenho um tempo aqui adequado para a audiência assimilar que está acontecendo alguma coisa aqui na minha cena. Eu tenho a pose inicial, o extremo onde ela atinge o máximo da trajetória e depois a pose final. Mas ainda nós temos mais uma pose aqui que eu consideraria uma pose muito importante, que é a pose da antecipação. Todo personagem, e nesse caso aqui eu estou tratando essa bolinha como um personagem também, que se desloca em cena e faz alguma ação, ela precisa acumular energia em um sentido para depois dissipar essa energia no sentido oposto. Então, se o objetivo dessa bolinha é ir para cima, antes disso ela precisa antecipar e acumular energia no sentido oposto, para baixo. Então eu vou reservar aqui alguns frames que depois vão ser os intervalos, e talvez aqui mais ou menos no frame 18 eu vou criar essa pose de antecipação. E eu já estou vendo aqui que essa pose extrema ela tem que ser muito mais para frente do que eu fiz aqui no frame 20. Então eu já vou até adicionar com mais alguns frames aqui para aumentar essa exposição. Eu vou reservar aqui então mais uns 3 intervalos. E aqui no frame 20 mesmo, eu vou fazer aqui com a PEG selecionada a pose de antecipação. E aqui, além da antecipação, nós também estamos falando do princípio de amassar, squash. É o famoso squash stretch. No caso aqui, nós estamos utilizando o squash, amassando essa bolinha para dar a sensação de que ela está antecipando o seu movimento. Eu tenho duas maneiras de fazer essa antecipação. Uma delas é a mão livre mesmo, então eu posso amassar aqui pela vertical e eu posso esticar aqui pela lateral para dar a sensação de squash a olho nu mesmo. Lembrando sempre de posicionar ela com o contato no mesmo lugar que ela estava no frame anterior. Pois bem, vejam que a linha de contato dela com o chão está preservado no mesmo lugar. E a outra maneira de fazer essa antecipação de forma matemática e mais correta possível na distribuição da massa dela nesse squash, nós podemos vir aqui nos Coordinates e Control Points. Para habilitar, basta clicar com o lado direito e selecionar essa opção aqui, Coordinate. Vai abrir essa barra aqui com os valores de escala. Veja que a escala em X está 1.27 e a escala em Y está em 0.82. Se eu quiser deixar isso aqui o mais matemático possível, eu colocaria, por exemplo, 1.25. Significa que eu ganhei 25% na escala X. E aqui eu colocaria 0.75 para que eu perca a mesma porcentagem na escala Y. Assim eu consigo distribuir uniformemente essa massa na antecipação. De novo, vou precisar checar aqui o ponto de contato. Muito bem. Agora eu tenho um squash perfeito com a massa devidamente distribuída através do controle que nós fizemos ali na aba Coordinate. E depois dessa antecipação, nós vamos ter outra pose aqui também muito importante, que é a pose de saída da bola do chão. E essa pose ela é caracterizada pela dissipação máxima de energia que essa antecipação acumulou. Então, houve um acúmulo de energia que precisa ser dissipado agora no sentido oposto. Por isso que o próximo keyframe normalmente é construído através de um stretch, onde nós vamos esticar essa bolinha. E como nós podemos fazer isso de uma maneira bem rápida? Eu vou copiar esse keyframe da antecipação e aqui para frente, mais ou menos no frame 24, e depois nós vamos mudar isso, eu vou dar um Ctrl V e com Shift selecionado, utilizando aqui o Rotation, eu vou rotacionar até que a bolinha fique na vertical e vou posicioná-la aqui no Position um pouco mais acima, indicando a saída do movimento. Então a bolinha ela está parada, ela vai antecipar, ela vai sair fazendo esse stretch, ela vai atingir o ponto máximo da animação e depois ela vai retornar. Fala animador, aqui quem vos fala é o Raul do futuro e eu resolvi interromper a edição desse vídeo, pois eu percebi que eu cometi um ato falho ao te mostrar
como fazer as poses principais da bolinha. Você deve ter percebido que ao criar a pose de saída da antecipação, eu fiz uma rotação na peça. Na hora de posicionar os keyframes, isso não será um problema, pois os keys estão funcionando perfeitamente, mas isso dará um problema na hora de intervalar, pois toda a informação que você coloca nos keyframes vão ser intervaladas quando seguirmos para a próxima etapa. Então vou te mostrar agora qual que é a forma correta que você deve fazer o posicionamento dos keys para evitar que essa rotação não seja colocada e compreendida no momento da interpolação. Antes, veja o efeito negativo que iria causar caso eu mantesse os keyframes da forma como eu fiz originalmente. Veja que com a rotação, na hora de ligar o intervalo aqui com Ctrl K, ele vai também compreender a rotação no intervalo, e isso é um efeito que nós não queremos. Então a forma correta de se fazer esse posicionamento é dessa forma. A partir da própria pose de antecipação, eu vou vir aqui no próximo keyframe e pelo Coordinate eu também vou alterar os valores que eu coloquei aqui. Como estamos falando de uma pose oposta da pose de antecipação, na antecipação havia um squash e agora vai ter um stretch, ou seja, eu vou esticar, eu vou simplesmente inverter a proporção aqui da distribuição da massa. Eu vou colocar 0,75 no eixo X e 1,25 no eixo Y. Dessa forma, evitaremos problemas de rotação aqui na intervalação. Bom, essa é a forma correta que você deverá posicionar todas as poses, sem informação nenhuma de rotação. Essa forma que eu fiz, como eu disse, vai funcionar nos keyframes, mas na hora de intervalar, você vai enfrentar alguns problemas. Agora eu te oriento a montar todos os keyposes dessa cena dessa maneira, para evitar qualquer tipo de rotação. Toda vez que eu rotacionar alguma coisa aqui nesse vídeo daqui em diante, eu peço que você desconsidere. Então vamos lá, vamos continuar com a aula. Mas quando ela retornar antes de atingir o seu volume final, ela vai acumular novamente a sua energia no chão, porque como ela veio de uma altura muito grande, quando ela entrar em contato com o chão, dependendo da elasticidade dessa bola, no caso aqui estamos fazendo uma bola razoavelmente elástica, ela vai de novo passar por uma pose muito parecida com essa pose de antecipação. Então eu vou copiar essa pose, eu vou colar ela aqui mais para frente, eu vou reservar alguns frames aqui para alguns intervalos e vamos ver como que está ficando por enquanto os nossos keyframes. Eu ainda estou sentindo falta de mais uma pose importante, que eu poderia chamar ela até de breakdown, mas vamos chamar ela de key pose para facilitar aqui o entendimento. É uma pose em que a bolinha ela vai atingir a maior velocidade, ou seja, o maior deslocamento no seu spacing aqui no retorno para o chão, antes dela atingir e fazer essa antecipação. E esse frame vai ser muito parecido com esse daqui, por isso que eu vou dar um Ctrl C e aqui antes desse key pose eu vou dar um Ctrl V. A diferença é que agora eu vou fazer ele em contato com o chão, já com a sua linha aqui externa da elipse entrando em contato com o mesmo local onde ela vai estar acomodada. Então de novo eu vou fazer essa checagem para ver se essas linhas aqui de baixo elas estão batendo. Pois bem, agora sim. Então eu vou dar um play novamente. E agora é o momento de redistribuir o timing dessa animação. O que eu percebi aqui é que nós temos que adicionar mais frames do tempo dessa bolinha atingir o seu ponto máximo da trajetória, pois nos intervalos, na parte 2 desse vídeo, nós vamos ver o spacing necessário para criar a sensação de desaceleração e depois de aceleração, tanto na saída dela lá na antecipação, quanto na chegada aqui no topo da trajetória. Então eu vou colocar aqui mais alguns intervalos, ou melhor dizendo, eu vou deixar preparado uma quantidade de frames para colocar os intervalos posteriormente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra troca de poses. Vou precisar estender mais a minha animação. Vou apertar F5 para estender mais a exposição dos elementos. E vamos conferir mais uma vez o time das nossas trocas de pose. Pois bem, eu posso me dar por satisfeito
com a forma como esses keyframes estão distribuídos agora, nesse momento. Mas aqui eu queria aproveitar esse momento para passar mais uma dica. Eu não preciso ficar engessado com a maneira como eu distribuí os keyframes agora na timeline, pois sem os intervalos eu ainda não tenho a percepção final de como está acontecendo esse movimento. Eu sei que pelos keyframes, essas poses principais estão me agradando, estão fazendo sentido para esse movimento, mas eu só vou ter certeza exata se ela vai durar esse tanto de frames que eu defini aqui e se essas trocas de poses vão precisar de mais ou menos intervalos apenas na hora de começar a definir o spacing da aceleração e desaceleração. Ali que eu vou sentir se eu quero segurar mais na pose de cima, então para isso eu vou precisar adicionar mais intervalos, ou se eu quero criar uma rapidez maior de troca de pose no momento da acomodação, do contato, do retorno dela no chão, então eu posso tirar ou adicionar intervalo também. Eu tenho que ter liberdade para poder ir criando e ajustando esse timing conforme eu desenvolvo a animação. O importante aqui é que a animação pose to pose está planejada, eu já sei quais são as poses que eu quero atingir no meu movimento, mas eu não vou ficar limitado a essa distribuição prévia que eu fiz aqui agora. E isso vai ficar muito mais claro para você na parte 2 dessa aula. Eu vou chamar esse vídeo aqui de aula, pois eu acredito que estou trazendo elementos muito interessantes de aprendizado aqui para você. Então, por favor, já deixa aqui no comentário se você gostou do vídeo de hoje e se você tem alguma dúvida, se alguma coisa aqui que eu falei não ficou clara para você, que eu vou ter a honra de te responder. Então, para finalizar, eu vou dar o play mais uma vez aqui na troca de pose. E com isso, nós finalizamos a primeira parte do exercício de Ball Sim Ball. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Coloca aqui nos comentários as suas impressões e também sugestões para vídeos futuros. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!